E a gente começa falando sobre um assunto que nós tratamos ao longo desse ano de 2025 em vários momentos, que foi o golpe, aquele roubo milionário das contas, né, das aposentadorias, dos pensionistas do INSS. Hoje teve mais um passo na investigação. O número 2 do Ministério da Previdência foi preso nessa nova etapa da investigação que apura esses roubos. Adroaldo Portal foi exonerado após ser um dos alvos da operação da Polícia Federal, que também agora levanta suspeitas aí em relação, sem apontar indícios claros, mas que elevou a temperatura política porque aponta suspeitas de alguma conexão entre o careca do INSS, que está preso, que seria o grande operador do esquema desse roubo, com um filho do presidente Lula. Quem está chegando com as informações para a gente dessa operação é o Márcio Rocha. Márcio, hoje o alvo foi o número 2 do INSS, agora já exonerado, mas a temperatura política subiu muito em relação a essa suspeita de que há uma ligação do pivô de todo esse esquema com um parente, um filho do presidente, né? É isso, Adriana. Boa tarde a todos, boa tarde, Renan, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a gente teve essa nova fase da Operação Sem Desconto, foi deflagrada hoje pela Polícia Federal e também pela Controladoria Geral da União, que foi uma fase até bastante extensa, né? Foram 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão, né, que foram cumpridos durante essa quinta-feira, em vários estados do Brasil, além de medidas cautelares que foram cumpridos aqui no Distrito Federal, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais e Maranhão. Segundo tanto a Polícia Federal como a CGU, né, essa operação é resultado de uma operação contra vários crimes, entre eles inserção de dados falsos em sistemas oficiais, organização criminosa, estelionato previdenciário e ocultação e dilapidação patrimonial, que foram investigados nessa operação, que teve esses mandatos expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Entre os alvos, a gente lembra, né, que está também até um senador da República, o senador Everton Rocha, foi alvo de busca e apreensão. Lembrando que também ele chegou a ter o pedido de prisão feito pela Polícia Federal, mas isso acabou sendo negado pela Procuradoria-Geral da República. E ele divulgou uma nota dizendo que recebeu com surpresa a busca da Polícia Federal na casa dele, mas que com serenidade se coloca à disposição para prestar todos os esclarecimentos assim que tiver a decisão integral em mãos. Outro alvo também foi Romeu Carvalho Antunes, que é filho justamente do Antônio Carlos Camilo Antunes, que é conhecido como careca do INSS, e segundo essas operações, essas apurações da Polícia Federal, ele é uma espécie de sucessor do pai nesse esquema fraudulento, né, que retirou os benefícios, né, descontos indevidos nos benefícios dos aposentados e pensionistas do INSS. Também foi alvo a Adroaldo Portal, que é ex-secretário executivo do Ministério da Previdência, foi exonerado do cargo depois dessa operação ter sido deflagrada pelo ministro Volney Queiroz, e segundo as investigações ele teria recebido R$50 mil do empresário do careca do INSS, por isso teve a prisão domiciliar decretada. Quem falou sobre isso foi justamente Volney Queiroz, falando o seguinte, que o governo federal não protege ninguém das investigações e que o Ministério segue com o objetivo de buscar os responsáveis por essas irregularidades. Sobre essa questão do Lulinha, né, do Fábio Luiz, que é o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi citado durante o depoimento de uma testemunha que foi ouvida durante esse processo. E hoje a gente teve um café da manhã do presidente Lula com vários jornalistas e claro que isso foi questionado ao presidente. Ele falou que todos devem ser investigados, inclusive os familiares dele. Só para a gente finalizar, agora há pouco a gente teve uma nota... Sim. Se quiser, a gente pode até ouvir esse trecho do presidente, só para a gente manter a narrativa aí da sua conversa. Vamos ouvir o que diz o presidente e aí você finaliza para nós. No caso do INSS, nós já devolvemos para 4 milhões de pessoas 2 bilhões e 750 milhões de reais, e todas as pessoas que estiverem envolvidas diretamente ou não, elas vão ser investigadas pela Polícia Federal. Muitas das coisas estão em segredo de Estado. Eu, sinceramente, já li a respeito alguma notícia, e eu tenho dito para os meus ministros, tenho dito para as pessoas que participam da CPI, é importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas, todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Bom, se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Palavras do presidente Lula hoje de manhã, ao ser questionado sobre essa operação. Agora, Márcio,
quando houve uma tentativa na CPI do INSS de convocar o filho do presidente, conhecido como Lulinha, os aliados do governo, eles trabalharam para barrar e conseguiram barrar essa convocação. E, só para a gente esclarecer, não teve hoje uma operação contra o filho do presidente, mas a suspeita é de que ele pudesse estar agindo contratado como um lobista do careca do INSS. É isso, né? É isso, Adriano. Inclusive, né, como a gente teve essa operação, né, de evitar o Lulinha de participar, de ser ouvido pela CPI do INSS, agora há pouco a gente teve uma manifestação do deputado Alfredo Gaspar, que é o relator da CPMI, que investiga essas irregularidades. Ele falou que vai lutar justamente para convocar não somente o Lulinha, mas também o senador Everton Rocha, né, que foi alvo dessa operação de hoje. E só para a gente finalizar em relação à CPMI do INSS, quem falou também foi justamente o presidente da CPI, que é o senador Carlos Viana, afirmando o seguinte, que a operação confirma de forma definitiva tudo aquilo que a comissão vem revelando e que não há fatos isolados nem desvios pontuais. É um esquema muito maior, altamente estruturado e profundamente orquestrado. Como a gente está no final do ano legislativo, né, a gente deve ter a votação desses requerimentos, enfim, a volta dos trabalhos dessa comissão apenas no ano que vem. Aqui no Congresso Nacional, né, a situação aqui está bem tranquila, inclusive, mas amanhã a gente deve ter a votação do orçamento e aí os parlamentares entram de férias. A gente só deve ter desdobramentos na CPMI no ano que vem, 2026. Volto com vocês agora.